Hoje a gente vai ver o último regime de bens previsto no Código Civil, que é a participação final nos aquestos. Como prometido, eu não vou ingressar muito nos detalhes desse regime, porque esse regime é muito pouco utilizado. A doutrina mesmo não sabe direito como abordar esse regime, ele é muito complexo, mas a gente precisa passar por ele. Eu já prometo desde logo que eu não vou pedir partilha de patrimônio em prova envolvendo participação final nos aquestos. Então é importante aí vocês só entenderem do que se trata, porque a gente precisa saber do que se trata esse regime, afinal de contas ele existe. Bem, começando aí, introduzindo o conceito, esse regime novo não existia no Código Civil 16, ele substituiu o regime dotal, o do DOT. Esse é um regime contábil, na verdade, eu coloco isso entre aspas, a doutrina chama de regime contábil, e é bastante complexo. E ele foi inspirado em modelos semelhantes que existiam em vários países, Hungria, Alemanha, França, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Colômbia, Uruguai, Espanha, Costa Rica, mas com especificidades locais. Então vocês veem que é bastante complexo e foi inspirado em vários sistemas de vários países diferentes. Mariana Diniz, ela aponta que esse sistema é próprio para casais de empresários. Funcionaria muito bem para casais de empresários. Para o Clóvis do Couto e Silva, responsável pela elaboração do livro de Direito de Família, ele queria que esse regime fosse um regime legal. Eu dou até risada quando eu penso nisso, porque se você for ler sem apoio de doutrina, sem apoio de um professor, você não entende quase nada do que está escrito sobre a participação final nos aquestos. E o Clóvis do Couto e Silva, que é um dos grandes nomes do direito obrigacional, ele queria que esse regime fosse um regime legal. Imagina todo mundo casando no regime da participação final nos aquestos. Esse regime que se você for falar para pessoas de fora do direito, a pessoa fala assim, hein? Porque ninguém nunca ouviu falar desse regime. O projeto de Estatuto das Famílias, que ainda está em tramitação, pretende suprimir esse regime pela falta de uso. Ninguém conseguiu usar, muito pouca gente se interessou em casar sobre esse regime da participação final nos aquestos. Então, por uma falta total de uso, entende-se por parte da doutrina, por parte dos legisladores, que era melhor a gente excluir ele de uma vez e ficar só com os três que todo mundo conhece. Bem, então qual que é a regra geral da participação final nos aquestos? A regra geral, assim, já adiantando para vocês, é que durante o casamento tem uma separação total de bens, ou seja, cada um administra seu patrimônio de forma separada, e na dissolução do casamento, que como a gente vai ver pode ocorrer por morte ou por divórcio, ocorre algo próximo de uma comunhão parcial. Algo como, eu sou livre para gerenciar meu patrimônio, mas ao separar, ao divorciar, eu vou ter que partilhar tudo aquilo que eu ganhei onerosamente ao longo do casamento. Certo? Essa é a regra geral. No artigo 1672 do Código Civil trata mais ou menos disso. Nesse regime, cada cônjuge possui um patrimônio próprio e cabe, na época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso. Então, eu sou livre para gerenciar meus bens, mas no final do casamento a gente vai juntar tudo num grande bolo e dividir, certo? O casamento, então, vai ter tipo uma separação de bens. No final não vai ter meação. Não existe meação. Existe participação de cada um de acordo com a contribuição para a aquisição onerosa do patrimônio. Filosoficamente é diferente do que tem meação. Na meação, eu sou dono, junto com o meu cônjuge, de tudo que a gente amealhou. Na participação final dos aquestos, eu tenho um crédito sobre tudo que foi amealhado. Então não é meação de patrimônio, é crédito sobre o valor daquele patrimônio. Eu acho que isso talvez seja o aspecto a gente focar nessa aula. E o que entra no patrimônio? Os artigos envolvendo o que entra na comunhão, vou fazer bem assim, entre aspas, e o que é excluído dela, é totalmente diferente no caso da participação final dos aquestos em comparação com a comunhão parcial e a comunhão universal, que tem um artigo falando dos incisos bonitinhos. Aqui não. O artigo 1673 fala o seguinte, integra o patrimônio próprio, os bens que cada um possui ao casar, e os adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Então, é patrimônio próprio, aquilo que eu já tinha, e aquilo que eu adquiro depois do casamento. E a administração desses bens pelo parágrafo único é exclusiva de cada cônjuge, que pode alienar livremente se forem móveis. Então, sendo móveis, posso alienar livremente. E se forem imóveis? A gente já vai ver. No pacto antinupcial, pode-se convencionar a disposição de bens imóveis particulares. Notem, os imóveis particulares. Os imóveis que seriam talvez comuns, porque foram posteriores ao casamento, daí permaneceriam com necessidade de outorga, porque eles não seriam mais particulares. E uma vez que se dissolva a sociedade conjugal, o que se faz? Vai se apurar o chamado montante dos aquestos. Lembra que eu falei lá no começo das aulas de regime de bens, que aquestos eram os bens adquiridos onerosamente no casamento? Então, apareceu a palavra aquestos. Os aquestos vão ser apurados
e vai se excluir da soma dos patrimônios próprios alguns bens. Os bens anteriores e os de subrogação se substituíram a eles. Os que sobrevieram ao cônjuge por sucessão ou liberalidade, ou seja, por herança ou por doação, e as dívidas relativas a esses bens. E se presume adquirido durante o casamento os bens móveis. Então a gente pega tudo que foi adquirido ao longo do casamento, os aquestos, e descontam-se esses bens especificados nesses 1, 2 e 3, certo? Então é basicamente assim que vai se apurar o montante a ser partilhado. Quando se determina o montante dos aquestos, o artigo 1675 fala que vai se computar o valor de doações sem a necessária autorização do outro. E nesse caso você pode ter esse cônjuge que foi prejudicado reivindicar esse valor desses bens. Reivindicação é um termo muito errado. Na verdade é um ato anulável que está baseado nas regras de regime de bens. Eu posso anular as doações feitas por um dos cônjuges sem autorização. Então isso é regra geral, as regras gerais que a gente viu naquelas primeiras videoaulas que a gente fez. Incorpora-se também ao valor ao monte, né, que vai ser partilhado, o valor dos bens alienados em detrimento da meação. É a ideia também de uma terminologia errada novamente, porque não existe meação, existe uma participação. O cônjuge não é dono daquele bem. O bem é todo administrado pelo outro cônjuge na participação final dos aquestos. Mas, de todo modo, esse valor vai ser incorporado no cálculo. Esses bens seriam partilháveis, mas foram alienados. Então eles entram na partilha se não puder essa alienação ser anulada. Então, de qualquer forma, você vai contabilizar tudo isso. E as dívidas posteriores ao casamento contraídas por um dos cônjuges? Pelo 1677, nesse caso, somente o cônjuge que se endividou vai se responder, salvo que ele possa provar que se reverteu em benefício do outro. Tá? Essa regra faz muito sentido e decorre da vedação do enriquecimento sem causa. E se um dos cônjuges pagou uma dívida do outro? Pelo 1678, se isso acontece, o valor desse pagamento tem que ser atualizado e imputado à meação do outro cônjuge. Daí vocês veem por aí como é difícil gerenciar dentro de um casamento um regime da participação final dos aquestos. Imagina você estar casado com alguém e daí você paga uma dívida da pessoa e você tem que guardar esse recibo, porque, afinal de contas, se você divorciar dessa pessoa no ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10, 15, 20 anos, esse valor vai ser atualizado e vai ser contabilizado na partilha, ou seja, vai fazer diferença. Por aí você vê a dificuldade de gerenciar um regime de bens desse. Ele meio que faz com que os cônjuges vão se armando um contra o outro. E se eles não se armarem contra o outro, se eles jogarem fora recibo e tudo mais? Bem, daí vai dar um outro divórcio que vai ser problemático, porque um vai ficar falando pro outro que pagou coisa e não vai ter como provar. Então, o Flávio Tartucci até coloca, para essa prova é possível até que um cônjuge exija recibo do outro, o que demonstra a inviabilidade do regime diante do espírito de conduta do brasileiro. O brasileiro não é assim. Hoje em dia, no Brasil, se você pede um recibo para alguém, a pessoa se ofende. Imagina entre cônjuges. Isso daí é pedir o divórcio, basicamente. Ah, eu paguei sua conta do celular, eu quero um recibo. Ah, então vamos separar, não está dando certo. É assim que seria no Brasil. Então, esse regime realmente tem uma dificuldade de aplicação, de instrumentalização no Brasil. Pelo artigo 1679, no caso dos bens adquiridos por trabalho conjunto, cada um vai ter uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. E nesse caso também comporta a prova em sentido contrário, porque você tem que conseguir provar que colaborou com uma quantia superior, que o outro colaborou com uma quantia inferior e tudo mais. De todo modo, você vai ter uma cota igual se for trabalho conjunto. A gente comprou junto o imóvel. Ah, tá, então o imóvel é 50% para cada um, a menos que ele consiga provar que pagou mais. Tá, e daí tem algumas regras sobre titularidade de bens e presunções no artigo 1680 e 1671, que é os bens móveis, bens imóveis. Vocês podem dar uma lida nesses artigos aí para entender mais ou menos como funciona. A respeito disso, o Flávio Tartucci até fala que recomenda-se que durante o regime um cônjuge solicite ao outro uma declaração de que o bem imóvel foi adquirido somente por seus recursos. Gente, imagina isso na prática. Isso só vai fazer as pessoas brigarem. Esse regime realmente é muito problemático. O 1682, por sua vez, vai lembrar que o direito à meação, no caso, não seria renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial, que é algo que a gente já sabia desde as regras gerais dos regimes de bens. E aqui, colocado bem na participação final dos aquestos, demonstra também um problema de técnica legislativa, porque não existe meação, o que existe é participação, o que existe é crédito em favor do cônjuge. E a razão desse dispositivo, desse artigo 1682, é protetiva, porque durante o casamento o cônjuge não pode renunciar, ceder, nem sofrer penhora em seu crédito para não ser prejudicado. E uma vez que é dissolvido esse casamento, se é dissolvido esse casamento por separação judicial ou divórcio, verifica-se os aquestos da data que cessou a convivência. Ou seja,
No momento em que cessa a convivência, separação de fato, você vai aferir os aquestos de cada lado para saber o crédito que cada um vai ter um contra o outro. Notem que o 1683 fala que a data final é a cessação da convivência e não do divórcio ou separação. O objetivo é evitar fraude, porque a pessoa pode, beleza, até ter o divórcio, nesse meio tempo eu vou queimando meu patrimônio e com isso não vai ter crédito nenhum para eu pagar. De qualquer forma, ainda assim a doutrina lembra que, olha, nada impede que a pessoa planeje com antecedência o divórcio e com isso possa ir liberando patrimônio, adferindo dívida e tudo mais para ter menos bens para partilhar. Obviamente que a má-fé sempre vai ser infinita e a pessoa sempre vai ter meios de conseguir escapar à aplicação da norma. Com relação à partilha, né? E se não é possível nem conveniente dividir todos os bens em natureza? Daí você calcular o valor de alguns ou de todos para repor em dinheiro. Então, assim, não dá para dividir, então um vai ter que pagar uma grana para o outro. E se não se puder realizar a reposição em dinheiro, vai ter avaliação e alienação judicial. Então vocês veem que alienação judicial, alienação mediante autorização judicial. Então tem uma ordem de preferência aí. Primeiro, dividir os bens seria o melhor. Se não é possível, divide o valor dos bens, se não, alienação judicial ou mediante autorização judicial. E se houver uma dissolução da sociedade conjugal por morte? Ou seja, você tem a questão do fim do casamento com a morte. Daí você vai analisar regras de sucessão. Esse artigo 1685 tem a ver com sucessões. A gente teria que ver só em sucessões mesmo, então não vamos perder tempo analisando o artigo 685 aqui e passar para o próximo, que é o 1686. Nesse artigo se estabelece que as dívidas de um cônjuge quando superiores à meação não obrigam o outro. Então, as dívidas de um não vão invadir a dívida do outro. Você vê que a participação final dos aquestos não vai gerar uma meação de tudo. Numa comunhão parcial de bens, a dívida vai, se foi feita durante o casamento, vai afetar a meação do outro, porque a dívida vai ser dos dois, se reverter em proveito da família. No participação final dos aquestos não há isso, ponto. A dívida é só de um, então se superar a meação não vai obrigar o outro, vai ficar só nas costas desse um que fez essa dívida. Paulo Lobo lembra que na prática esse regime associa os cônjuges no ganho e não nas perdas, porque nas perdas eles não vai ter essa comunicação das dívidas, mas nos ganhos vai haver a divisão do patrimônio. Depois dos slides 511, eu até trago aqui como é que se faz um cálculo, depois vocês dão uma olhada, vocês podem tirar dúvida comigo pelo Classroom. E concluindo, né, sobre o que é o regime da participação final dos aquestos, a doutrina fala isso, eu concordo com a doutrina que é um regime complexo, é um regime de difícil aplicação, operacionalmente ele é difícil, os conflitos que podem surgir tornam esse regime ainda mais complicado, e a Maria Berenice Dias, muito ponderadamente, na minha opinião, ela aponta facilidade para ocorrer fraude nesse regime e defende que por isso, em caso de divórcio, é importante que tenha até uma retroação no tempo, ou seja, teve divórcio, teve a separação de fato. Não, vamos voltar 2 anos aí para ver se rolou alguma fraude sobre os bens conjugais, justamente para que não tenha um cônjuge sendo prejudicado, porque o outro estava já planejando aquele divórcio, foi queimando o patrimônio, foi aumentando suas dívidas, justamente para não ter créditos com relação ao outro e ainda por cima pegar o patrimônio do outro para si. Muito difícil, a gente não vai ver na prática, sinceramente, eu nunca vi na minha advocacia. Conversando com alguns colegas, pouca gente já viu. Eu não sei se vocês vão ter a sorte ou o azar de ver um divórcio que houve participação final dos aquestos como regime de bens, mas de todo modo a gente pode conversar mais a respeito, podemos tirar dúvidas no Google Classroom a respeito desse regime, mas eu já adianto para vocês que eu não vou pedir partilha de bens envolvendo participação final dos aquestos, embora eu possa perguntar na prova coisas relativas a esse regime. Eu não vou abordar a partilha, porque a partilha vai ser quase impossível a gente fazer numa prova, mas aspectos desse regime a gente pode chegar a abordar. Certo, gente? Com isso a gente encerrou a parte de regimes de bens do casamento, e na próxima aula a gente começa a falar sobre dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial. E eu separei aqui, me estruturei as nossas aulas, a próxima aula vai estar dividida mais ou menos em 4 aulas, 4 videoaulas sobre dissolução da sociedade conjugal. Tá certo, gente? Daí com isso a gente vai encerrar a unidade 2 relativa a casamento e vai entrar na unidade 3 relativa a direito convivencial. Outro nome bonito para união estável. Tá certo? Bons estudos e até a próxima.